Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar hoje a nossa 28ª aula do componente curricular de língua portuguesa, certo? Vamos ler um texto informativo. Esse texto ele é uma notícia, né? Gênero textual que tem como objetivo o quê? Nos informar. É um texto informativo de campo jornalístico, midiático, tá certo? Então vamos lá, vocês vão acompanhar comigo aí na tela de vocês a leitura desse texto, tá bom? Duas crianças de 2 anos se reencontraram na tarde do último domingo 8, em Nova York, Estados Unidos. E o vídeo viralizou e causou comoção. Michael Cisneros, pai de um dos meninos, publicou o vídeo do reencontro. E segundo ele, as crianças se conhecem há cerca de 1 ano e se tornaram amigos inseparáveis. Abre aspas. Eles vão à aula de música e dança juntos. Eles gostam muito de dançar. São excelentes dançarinos. Além disso, quando estão longe, sempre perguntam um pelo outro, fecha aspas, afirmou o pai de Maxwell em entrevista à rede norte-americana ABC. Olha lá a imagem dos dois, de Maxwell e Finnegan. Os dois amiguinhos, né? São criancinhas, ainda bebezinhos, que se conhecem já tem 1 ano já. E quando se reencontram é uma felicidade total, né? E quando um não está vendo o outro, passam tempos aí longe, sempre está um perguntando pelo outro. O que vai acontecer com essa aula nossa de hoje? É tudo uma sequência. As aulas anteriores, a gente trabalhou lá em cima daquela obra literária da Menina Bonita do Laço de Fita, né? Aonde o coelho branco fica admirado, apaixonado pela beleza da menina negra, né? E agora nós vamos trabalhar em cima do quê? Dessa amizade interracial, ou seja, entre duas crianças de raças diferentes, de cores diferentes, cores de pele diferentes, né? Porque vocês veem aí que tem um menininho que é branquinho e o outro é negro, né? E independente da cor de sua pele, os dois são grandes amigos. Nós vamos para a questão 18, onde ela fala o seguinte: para entender melhor o fato noticiado, assista ao vídeo que, segundo a notícia, viralizou a internet e gerou comoção dos internautas. Basta você, com a ajuda de um adulto, assistir ao vídeo no link aí abaixo. Então, entenderem melhor toda essa história dessa grande amizade. A questão 18 é isso, você tem que ver esse vídeo, ok? Agora vamos observar um gráfico sobre denúncias de racismo no Brasil. Então vamos lá. Aí na tela para vocês vai aparecer aí, ó, um gráfico, onde tem aí denúncias de racismo, né? Em 2011, foram 219 denúncias. Em 2012, subiu para 413. Em 2013, foi para 425. 2014, 567. Em 2015, 570. Então, assim, olha que triste, né?
A cada ano que passa, as denúncias, as pessoas ligando para denunciar que sofreram racismo, está só aumentando. Aí você pensa assim, o que está acontecendo? As pessoas estão ficando mais racistas? Estão demonstrando mais o seu preconceito? Ou os negros que sofrem o racismo passaram a reclamar mais, a falar mais, né? O que está acontecendo? Está aumentando o racismo ou as pessoas que deixaram de ter medo e não aceitam mais, né, esse tipo de coisa absurda que é o preconceito racial? O que está acontecendo? Então a gente vai procurar entender tudo isso daí, ok? Mas antes disso, vamos entender um pouquinho sobre gráfico. Os gráficos e tabelas, eles são textos presentes no cotidiano, né, no nosso dia a dia. E muito comuns em jornais e em revistas. Se você assiste jornal todo dia, porque criança não precisa estar assistindo só desenho. Criança não tem que estar assistindo só filme. Não tem que estar no celular só mexendo com joguinho. Vocês já estão no 4º ano, já é interessante para vocês, vez ou outra, sentar junto com o papai e com a mamãe e assistir um jornal. Ou o jornal da manhã, ou o jornal da hora do almoço, ou o jornal da noite, mas é bom vocês já estarem assistindo os jornais, né? E aí vocês veem que lá nos jornais sempre passam gráficos, né? De pesquisas, disso e daquilo. Então, eles estão sempre presentes nos jornais e também nas revistas. Eles apresentam o quê? Eles apresentam as informações de forma clara e objetiva, né? Facilitando assim a sua análise e interpretação. Características pelas quais são os gêneros mais adequados para apresentar dados quantitativos e comparativos. Você está habituado a lidar com gráficos e tabelas nas aulas de matemática, de geografia, de história, de ciência. Só que agora você vai ver isso aqui na nossa aula de língua portuguesa. Eles também estão presentes na leitura de reportagens, de pesquisas, enquetes e outros gêneros textuais, né? E nós estamos trabalhando aí a questão dos gêneros textuais. Então, quais são as características do gráfico? O gráfico, ele é basicamente composto por linguagem não verbal e verbal, né? A linguagem não verbal é quando tem as barras, né? As linhas, ele tem cores, tem curvas, né? Tem figuras geométricas, tem números. Então, o gráfico, quando ele tem isso aí, ele está feito numa linguagem não verbal. Na linguagem verbal, é porque ele tem as palavras escritas nos títulos, ele tem as denominações, os eixos, as legendas, dados e informações, né? Eu vou pedir para colocarem para vocês aí na tela novamente aquele gráfico lá de denúncias de racismo, só para vocês verem aí, ó. Aí nós temos aí os dois tipos de linguagem, verbal e não verbal. Por quê? Não verbal, aí tem as barras, né? As colunas estão coloridas aí de amarelo, né? E tem a linguagem verbal, que tem aí o título, os números, né? Então, o gráfico é feito disso, de linguagem verbal e não verbal, ok? Questão 19, depois de você ter respondido a questão 18, que é assistir o vídeo desse noticiário da amizade dos dois menininhos. O que você vai fazer com a questão 19? O texto informativo, ele tem o objetivo de relatar algo que acontece, certo? Então, releia o texto informativo e responda. O que aconteceu com as duas crianças? Primeira pergunta. Segunda, elas têm a mesma cor de pele? Terceira, e a menina bonita do laço de fita e o coelho? Eles também têm a mesma cor de pele? Então, aí na 19, nós temos 3 perguntinhas para responder, né? Vamos repetir. O que aconteceu com as duas crianças lá no noticiário que vocês leram, que a gente leu aqui nessa aula, e também tem um link para vocês verem o vídeo. Segunda pergunta, essas duas crianças têm a mesma cor de pele? Você vai responder se sim ou se não. E terceira pergunta, e a menina bonita do laço de fita e o coelho, também são da mesma cor? Aí
Aí você vai responder. Muito fácil de fazer. Questão 20. A questão 20 fala o seguinte: onde acontece o fato narrado no texto informativo? Esse texto, essa notícia da amizade dos dois menininhos, isso aconteceu aonde? Em que cidade? Em que estado? Ou em que país? Lá fala o nome da cidade e do país. Aí você vai lá ler e responder. E na história, Menina Bonita do Laço de Fita, onde que acontece essa história? Aí você vai ter que voltar lá no texto Menina Bonita do Laço de Fita e responder. Por isso que eu falei na aula anterior, se eu não me engano, ou a outra, que é bom você ter esse livrinho, Menina Bonita do Laço de Fita, ou ele mesmo em mãos, impresso, ou ele em PDF, de alguma forma você ter ele, porque a gente vai estar trabalhando bastante sobre ele, ok? Questão 21, a 21 fala o seguinte: o pai de uma das crianças relata que elas se conhecem há algum tempo. O que ele relata sobre a amizade dessas crianças? Tem lá. Lembra que quando eu li o texto, eu falei, abre aspas. Aí comecei a falar o que ele diz, o relato do pai. Aí falei, fecha aspas. Então, ali entre as duas aspas, tem o relato do pai de uma das crianças. Esse relato é a resposta da número 21. Então, você vai voltar lá no texto e ver onde está a fala do pai e colocar aí na 21, ok? Vamos para a 22. A 22 fala o seguinte: você acha que o texto Menina Bonita do Laço de Fita tem a narrativa parecida com o texto informativo sobre as duas crianças? E aí, você acha que eles têm uma relação? Tem uma narrativa parecida? A amizade do menino, dos dois menininhos, é parecida com a história da menina bonita do laço de fita e o coelho? O que você acha? Se você achar que sim, você vai explicar como que isso acontece. Qual é essa relação, ok? Vamos para a 23? A 23 fala o seguinte: você sabe o que é racismo? E aí, você sabe o que é racismo? Converse com alguém de sua família sobre como acontece o racismo e por que ele acontece com algumas pessoas. Tá certo? Se você não sabe o que é racismo, pergunta o papai, a mamãe, o avô, a avó, o tio, a tia, o padrinho, a madrinha, o irmão mais velho, a irmã mais velha. Pergunta o que é racismo. E aí conversa com eles para eles te explicarem. Tá certo? Depois de responder, conversa com alguém mais velho e entenda o que é isso. Vamos para a questão 24? Vamos lá. Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realiza pesquisas estatísticas. Observa o gráfico e responda. Aquele gráfico lá. Primeira pergunta: qual é a pesquisa desse gráfico? Aquele gráfico está pesquisando sobre o quê? Segunda: qual é o ano que apresenta mais casos de denúncia de racismo? Tem um ano lá que foi o ano que mais teve denúncia. Aí você vai dizer qual é o ano. Terceiro: qual é o ano que apresenta menos casos de denúncia de racismo? Você vai ver qual daqueles anos lá no gráfico que teve menos denúncias. Aí você vai responder, tá certo? Bem fácil, você tem como responder no gráfico. Isso a gente faz muito nas aulas de matemática, né? A gente muitas vezes nas aulas de matemática tem um gráfico lá e sai respondendo as perguntinhas só olhando o gráfico. É a mesma coisa que vocês vão fazer agora. Questão 25, última questão de hoje. Agora responda: você acha que as personagens do texto Menina Bonita do Laço de Fita e as duas crianças do texto informativo lido apresentam atitudes racistas? Você acha que eles têm atitudes racistas? O coelho com a menina, ele tem alguma atitude racista? E os dois menininhos, eles têm alguma atitude racista ou não? Não tem nenhuma atitude racista.
E segunda pergunta, o que você aprendeu com a leitura desses dois textos? Qual é a moral da história desses dois textos? Ele tem uma moral, ele está querendo nos ensinar uma coisa. O que ele está querendo nos ensinar? Os dois textos estão querendo nos ensinar. Aí você vai responder aí. E aí, para finalizar essa aula, vocês vão ver aí, ó, na tela de vocês, uma ilustração, onde está escrito assim, ó, racismo não, né? E aí vocês veem aí, ó, o menino cadeirante, a menina que usa óculos, a menina negra, o menino baixinho, né, pequenininho, todos de mãos dadas, né? Olha que legal. Então, racismo não, nunca, não é? Jamais. Isso aí a gente tem que acabar de vez na nossa sociedade, ok? Então, nossa aula se encerra por aqui, né? Estamos aí trazendo esse texto informativo dessa amizade dessas duas crianças e ainda ligado lá à obra literária de Ana Maria Machado, ok? Eu me despeço de vocês, boa resolução das atividades e um grande abraço.